Oi, tudo bem? Eu sou a Nath, eu sou dona do perfil Literanat no Instagram e eu resolvi criar esse canal no YouTube para poder compartilhar um pouco mais sobre as minhas leituras e também ter esse espaço de vídeos mais longos para a gente poder conversar um pouco mais. Nesse primeiro vídeo eu trouxe para vocês as minhas melhores leituras do primeiro semestre de 2025. Eu escolhi um livro por mês, o meu preferido de cada mês, e vou contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência e o que eu achei de cada um deles. Bom, em janeiro eu já comecei com uma pedrada, que é Pequena Coreografia do Adeus, da Lily Bay. Esse foi o primeiro livro que eu li dela. Eu tenho aqui em casa O Peso do Pássaro Morto, mas eu ainda não tive a oportunidade de ler. E esse livro aqui, ele me atingiu de tantas formas que é até um pouco difícil para mim relembrar a experiência de leitura. Ao mesmo tempo que eu me senti muito acolhida, eu senti que esse livro, ele enfiava o dedo naquela ferida mais profunda que a gente não quer acessar. Aqui, a gente não tem uma narrativa convencional. Então, como vocês podem ver, o livro é escrito mais ou menos dessa forma. Então, pode parecer um pouco grande, mas é super rápido de ler por justamente parecer uma dança. E eu achei muito interessante o livro ser escrito dessa forma, porque a gente tem esse fluxo de pensamento que acompanha muito os sentimentos da nossa protagonista, desde o momento da infância até a vida adulta, em que ela aborda os problemas familiares dentro da casa dela. Ela tem um conflito com os pais, principalmente com a mãe. Eles tinham uma realidade que é comum nas famílias disfuncionais, e que trouxeram muitos traumas a essa personagem que ela vai carregando durante toda a vida. Então aqui trata de uma forma muito bonita e muito sensível sobre a relação dela com a mãe dela e com o pai dela e todas as consequências que isso traz para nossa protagonista. E eu me identifiquei muito porque eu sou uma filha de pais separados e eu passei por muitos desses traumas e desses questionamentos que ela traz no livro. Às vezes a gente busca muito por respostas e a verdade é que talvez a gente nunca encontre. Mas a identificação e o reconhecimento com outras pessoas que passam por algo parecido, às vezes é tão importante quanto. Aí, em fevereiro, o meu favorito do mês foi Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. É um livro super fininho, mas super potente. Esse aqui é um clássico da poesia. Eu sou muito fã do Drummond, eu li praticamente toda a obra dele, mas esse aqui foi uma releitura. Eu li Sentimento do Mundo na época do vestibular, e eu tô num projeto de tentar reler todos os livros que eu li na época do vestibular, para ver se a nossa relação muda um pouco, porque eu sinto que quando a gente tá estudando pro vestibular, tem aquela obrigação de passar por esses livros porque vai cair numa prova. Não é bem a experiência literária ideal, né? Então, esse aqui foi uma releitura e que bom que eu reli. Nesse livro tem poemas incríveis como O Sentimento do Mundo, que o começo é muito famoso, né? Tenho apenas 2 mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. E aí tem todo o poema aqui que é muito lindo. Outro que eu amo muito, que é Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Em março, o meu preferido do mês foi Carta ao Pai, do Franz Kafka. Esse livro é literalmente uma carta que ele escreveu pro pai dele, e eu considero esse aqui um dos maiores babados literários, porque ele tinha uma relação muito ruim com o pai dele, ele tinha diversos problemas que foram levados ao longo da vida dele, principalmente em relação às humilhações e a forma como o pai dele tratava da disciplina dele e da educação dentro de casa. E eu acho que esse livro é muito importante para quem lê as outras obras do Kafka, porque você começa a entender um pouco da forma como ele se sente no mundo, pela forma como o pai dele tratava ele. Então isso afeta muito questões de autoestima, de visão de mundo, as relações pessoais dele. Eu não diria para começar com essa obra, porque eu ainda acho que a obra ideal para começar o Kafka é A Metamorfose, mas eu indico muito a quem já leu algo do autor ler Carta ao Pai.
curtinho, super rápido de ler. É uma carta que, na verdade, nunca foi enviada para o seu pai. Então, isso aqui foi publicado depois que o pai dele já tinha morrido. Em seguida, tivemos Dostoiévski, que não pode faltar. Eu sou uma grande fã de literatura russa. E nesse mês eu li Gente Pobre, do Dostoiévski, e eu amei esse livro. Ele também funciona na forma de correspondências. Eu normalmente tinha uma dificuldade em ler livros com cartas ou até mesmo de diários, mas esse ano eu encontrei obras muito interessantes e uma delas foi essa daqui, que é uma correspondência entre dois moradores, dois vizinhos, um senhor e uma jovem. E aqui a gente vê uma característica muito marcante da literatura russa, que é tratar sobre as diferenças sociais, sobre as desigualdades, sobre os problemas de uma forma cotidiana e crua, mas ao mesmo tempo uma reflexão fora da curva. É muito assim como eu vejo as obras da literatura russa, tem muita consciência de classe e são abordadas muitas questões sociais, às vezes de forma não tão explícita. Cabe um pouco da nossa interpretação. Mas eu gosto muito da escrita do Dostoiévski e eu acho que esse livro é uma ótima indicação para quem quer se aventurar na literatura russa. Eu não acho que seja o melhor para começar, mas é um dos melhores. E ele é super curtinho, então acho que vale muito a pena. Em maio, eu tive mais um contato com a Clarice. A Clarice é a minha escritora preferida. Eu tenho uma relação indescritível com a obra dela. Eu sempre sou tocada, sempre me emociono. Eu amo a forma como a Clarice escreve. E esse aqui foi o primeiro romance publicado dela. Ela escreveu... O que eu achei mais incrível na experiência de ler isso aqui é que ela escreveu esse livro aos 22 anos, que é a mesma idade que eu tenho hoje. Basicamente, uma protagonista clássica dos livros da Clarice, que está refletindo sobre a vida, sobre seu papel no mundo e sobre seu papel nas relações interpessoais. Então, aqui é uma clássica busca sobre a verdade interior e sobre a liberdade do ser humano, com o tempero maravilhoso do fluxo de consciência da Clarice, que é incomparável. Eu recomendo muito esse livro, ele é um pouquinho maior do que os mais conhecidos dela, mas aqui a gente tem uma narrativa um pouco mais pé no chão, para quem não gosta muito de devaneios e fluxos de consciência em exagero, que eu nunca acho que é um exagero no caso de Clarice, mas eu acho que esse é um livro um pouco mais sóbrio, e fica a minha indicação. Por fim, em junho, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, que se tornou um dos favoritos da minha vida. Eu li esse livro, que é gigantesco, em menos de uma semana. Eu tenho essa edição da Zahar, mas eu li no Kindle. E essa história fala muito sobre relações familiares e sobre o romance entre o Heathcliff e a Cat. O romance, né? Será que a gente pode chamar de romance? Não sei. Mas esse livro é sobre amores obsessivos e sobre vingança e relações familiares que vão se moldando a partir disso e como a história da família está entrelaçada em volta de uma conexão tão forte de dois personagens, que são os protagonistas, o Heathcliff e a Catherine. A forma como a Emily Brontë escreve esse livro é sensacional, é muito envolvente e em muitos momentos eu me sentia parte daquele universo. Estou muito empolgada pro restante dos livros que eu vou ler e queria saber de vocês quais foram as melhores leituras do primeiro semestre de 2025 para vocês até agora. Um beijo!